somos a terceira igreja presbiteriana de Barretos. Aqui é o pastor Diego e saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos essa noite meditar a respeito das 7 palavras de Jesus na cruz do Calvário. E gostaria, meus irmãos, de iniciar com um versículo bíblico do profeta Isaías, capítulo 53, 6º versículo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Irmãos, se nós vivêssemos tempos normais, estaríamos todos juntos hoje na igreja fazendo essa meditação no culto. Mas como por causa dessa pandemia somos obrigados a ficarmos isolados, estamos isolados, mas mantemos nossa comunhão porque somos igreja de Cristo. Somos igreja que caminha neste mundo apesar das aflições e apesar dos dias maus. Nós servimos ao Senhor que nos chamou da morte para a vida. Nós seguiremos nesse culto, nessa reflexão, a seguinte ordem. Primeira palavra de Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A segunda palavra, em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Terceira palavra, Jesus, vendo sua mãe perto de João, a quem amava, disse, mulher, ele é teu filho. Quarta palavra, tenho sede. Quinta palavra, Jesus clamou, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que nos abandonastes? Sexta palavra, está consumado. Sétima palavra, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E nós vamos iniciar este momento de meditação com uma palavra de oração. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos o privilégio de conhecermos a Jesus Cristo, conhecermos a palavra da vida e termos nossos corações abertos pelo Teu Santo Espírito. Então, Senhor, nos dá irmos à presença do Pai por meio de Jesus Cristo, sendo as Escrituras iluminadas diante de nós pelo Espírito Santo. Olha por nossas vidas, Deus. Olha por nossa igreja. Fortifica cada membro, cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Nós iniciaremos então com a reflexão do presbítero Jânio. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Meus irmãos, lendo esse texto de Lucas, capítulo 23, verso de número 34, esse texto nos mostra um Jesus sofrendo a dor da crucificação, ali sofrendo a humilhação de todos, carregando ali o pecado de toda aquela multidão, o pecado de todos nós que viemos depois deles. Jesus não reclamou, ele estava ali sozinho, abandonado até pelo Pai, porque o pecado de todos nós estava sobre ele. E Isaías nos descreve no seu capítulo 53, no verso de número 3, que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Essa pessoa aí que Isaías está falando do Senhor Jesus naquele momento. Ele estava ali, abandonado, desprezado, e ainda ele teve compaixão daquela grande multidão. Ele teve compaixão quando ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, esse Jesus, daquele mesmo dia, daquela mesma hora da crucificação,
Ele ainda continua tendo compaixão de todos nós. Ainda que a grande multidão continua zombando dele, não crendo na sua pregação, não crendo que ele é o único e suficiente Salvador. A grande multidão ainda caminha zombando de Jesus. Então, meus irmãos, que Deus é esse que, sendo Deus, deixou toda a sua glória, se tornou como um de nós e se humilhou até a cruz? E quando todos zombam dele, ele ainda tem compaixão. É esse Jesus que veio para nos salvar, veio salvar a grande multidão. E agora, meus irmãos, todos que me ouvem, observem bem, observe a compaixão que Jesus está tendo por você. E que você não venha a ser mais um achado na grande multidão. Então, irmãos, essa é a primeira palavra, uma palavra de compaixão. E agora vamos para a segunda palavra, uma palavra de perdão. Em verdade te digo, hoje que estarás comigo no paraíso. A palavra que Jesus dedica ao ladrão da cruz, né? Aquele que havia ali no leito da enfermidade, no momento crucial de sua vida, contemplado a benevolência do Senhor. E quem vai nos elevar, vai nos dedicar um momento de reflexão, é o presbítero João Garrucho. Meus irmãos, boa noite. A palavra que coube a mim falar no culto das 7 palavras é a palavra perdão. E eu quero iniciar lendo 2 versículos do capítulo 53 de Isaías, que diz, versículo 4 e versículo 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, eu acho que não existe nada na palavra de Deus que fala tanto sobre o perdão que Deus nos deu, como esses 2 versículos do capítulo 53 de Isaías. É maravilhoso para nós sabermos que Deus não poupou o seu único filho, unigênito, para que morresse na cruz por cada um de nós, nos dando perdão, perdoando-nos de todos os nossos pecados. O próprio Jesus, na oração sacerdotal, ele fala o seguinte em uma parte da oração: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E no final ele completa, dizendo que se nós perdoarmos aos homens, o nosso Pai Celeste nos perdoará. Porém, se nós não perdoarmos aos homens, o Pai Celeste também não nos perdoará. Meus irmãos, então a palavra perdão, ela tem grandes significados para as nossas vidas. Primeiro, o perdão de Deus para cada um de nós. E depois, o perdão nosso de um para com o outro. E eu quero encerrar essa breve participação minha lendo um hino que nós cantamos sempre na nossa igreja, mostrando quantos significados tem a palavra perdão. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor a meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em seu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Irmãos, então vamos agora entoar o hino 71, o hino Perdão. Se sofrimento te causei, ó Deus,
Então, irmãos, vamos para a quarta palavra, uma palavra de certeza, uma palavra em que Jesus vai dizer: vendo sua mãe perto de João, a quem amava, disse-lhe: mulher, ele é seu filho. Quem vai nos partilhar um momento de reflexão nessa palavra é o nosso irmão presbítero Márcio. Boa noite, irmãos. Presbítero Márcio. Terceira palavra, certeza. João 19, 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Nos evangelhos, diversas vezes, Jesus disse: para que se cumpra o que está escrito, ou para que se cumpra o que foi dito por intermédio dos profetas, ou para se cumprir a Escritura. As Escrituras, no livro de Isaías, capítulo 53, versículos de 5 a 7, nos diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Sabendo Jesus que a hora se aproximava, e obedecendo à vontade do Pai, como está escrito em Mateus 26, versículo 39, quando disse: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E cumprindo um dos mandamentos, como está escrito em Êxodo 20, versículo 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Maria acompanhava tudo de muito perto, vendo o sofrimento de Jesus já crucificado. E Jesus, vendo a mãe, compadeceu-se dela e incumbiu João, o discípulo amado, de cuidar dela, como se fosse sua própria mãe. João não negou esta missão, e depois de todos esses acontecimentos, viveram em Jerusalém, onde João cuidou de Maria até seus últimos dias. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Irmãos, então a palavra de certeza de Jesus. Vamos agora para uma palavra de angústia, onde Jesus vai clamar: tenho sede. E nós vamos fazer uso aqui do comentário do pastor batista Donald Carson, quando ele vai dizer o seguinte no seu comentário de João: de fato, sugeriu-se que a ligação com o Salmo 69, versículo 21, pode ser até mais estreita. Se admitirmos que Jesus sabia que estava cumprindo essa escritura, presumivelmente ele sabia que ao confessar verbalmente sua sede, ele precipitaria o esforço dos soldados para lhe dar um pouco de vinagre. Nesse caso, a frase que fala de cumprimento poderia ser traduzida assim: Jesus, sabendo que tudo estava concluído, para se cumprir a escritura, que diz:
para matar-me a sede deram-me vinagre, disse: tenho sede. De qualquer forma, João quer que os seus leitores entendam que em toda parte da paixão de Jesus não só estava nos planos da redenção do Pai, mas era consequência da obediência direta do Filho. E, de qualquer forma, a pressuposição hermenêutica é que Davi e suas experiências constituem um modelo profético, um tipo do maior filho do grande Davi. Irmãos, Jesus então cumpre nas minúcias aquilo que ele estava proposto nas Escrituras. Quinta palavra, uma palavra de sofrimento. Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? E aqui nós chamamos o livro Meditações no Evangelho de Mateus, do autor, do bispo anglicano J.C. Ryle, onde ele vai meditar do 45 ao 56. Então nós vamos ficar apenas a primeira parte da meditação dessa perícope. Nesses versículos, ou seja, Mateus 27, de 45 a 56, lemos a conclusão da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Após 6 horas de sofrimento agonizante, ele foi obediente até a morte e entregou o Espírito. 3 particularidades da narrativa demandam atenção especial. Nós vamos observar apenas uma dessas demandas. Primeiro, observamos as palavras notáveis de Jesus pronunciou pouco antes de sua morte. Deus meu, por que me desamparaste? Existe um profundo mistério nessas palavras, que nenhum mortal é capaz de sondar. Sem dúvida, elas não foram ditas por nosso Senhor somente por causa da dor corporal. Uma afirmação em contrário é totalmente insatisfatória e somente desonra ao nosso Salvador bendito. As palavras foram ditas para exprimir a incrível pressão que estava sobre sua alma e a enorme carga dos pecados do mundo. Elas foram ditas para mostrar como Jesus foi verdadeiramente e literalmente feito nosso substituto, como ele foi feito pecado e maldição por nós, suportando sobre si mesmo a justa ira de Deus contra os pecados do mundo. Naquele horrível momento, a iniquidade de todos nós foi exposta sobre ele, até as últimas consequências. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, Isaías 53:10. Ele levou nossos pecados e tomou sobre si nossas transgressões. Essa carga deve ter sido extremamente pesada, real e literal. Foi a substituição efetuada pelo nosso Senhor em nosso lugar, quando ele mesmo, sendo o eterno Filho de Deus, foi capaz de dizer que tinha sido desamparado pelo Pai. Que essa expressão de Jesus desça até o fundo de nossos corações e não seja esquecida. Não poderíamos ter maior prova da pecaminosidade do pecado e da natureza vicária dos sofrimentos de Cristo do que este seu grito angustiado: Deus meu, por que me desamparaste? Isso nos deveria levar a odiar o pecado e nos encorajar a confiar em Cristo. Sexta palavra, antes da sexta palavra, vamos ao hino 266, o hino Rude Cruz. Mas antes, vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo para que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, para que nós possamos ser capazes de não só confiar na salvação proposta por Cristo, mas externalizar essa confiança nas boas obras nas quais o Senhor de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque diante da sua palavra nós encontramos as orientações, os parâmetros para uma vida que lhe agrada. Nós reconhecemos que outrora o Senhor padeceu na cruz para
pagar assim os nossos pecados. Nós louvamos o teu santo nome porque pelo teu sangue nós fomos lavados. Dá-nos, Senhor, que vivamos de tal maneira a não nos esquecermos deste feito grandioso e a podermos testemunhar até que o Senhor venha, que o Senhor morreu por nós. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Vamos então ao hino 266, Rude Cruz. Vamos agora à próxima palavra, uma palavra de vitória, a sexta palavra, está consumado. E nós vamos ouvir o evangelista Almir. Olá, irmão, que a graça do Senhor Jesus esteja presente em cada coração. O nosso tema, que é o sexto item do tema que foi colocado para a nossa meditação, é a vitória. E dentro dessa palavra tão importante, a vitória para os que
estão em Cristo Jesus, foi necessário o Senhor Jesus passar por muitas dores e sofrimentos até a morte. O evangelista João, em João 19, versículo 30, diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Por que Jesus disse: está consumado? Essa palavra significa vitória. Está tudo terminado, o plano eterno de Deus está completado. Agora foi feito aquilo que o Senhor planejou desde a eternidade. Nós sabemos que a palavra de Deus nos mostra que o plano de Deus é eterno, não é iniciado a partir dos tempos, mas é um plano feito antes da fundação do mundo. E Deus, então, ele confirmou isso no Jardim do Éden, quando a serpente tentou a Eva e fez com que os nossos primeiros pais pecaram. Deus veio perante a serpente e ele, então, a condenou pela astúcia que ela teve de fazer com que eles pecassem. E o versículo, capítulo 3, verso 15, lá de Gênesis, lá diz que a serpente enganou a Eva, e Deus então coloca a sua sentença de condenação, e que havia de vir da semente da mulher um descendente para esmagar a cabeça da serpente. E ao passar dos tempos, cumpriu-se o plano de Deus pelo nascimento de Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio nascido de mulher. Ele foi desprezado lá da glória, de onde ele viveu antes da fundação do mundo. E Jesus Cristo, então, ele se fez homem, se fez até como pecador para dar a vida aos pecadores. E sabemos toda a trajetória de Jesus, desde o batismo até o dia da cruz. Tantas maravilhas que ele fez. Mas ele foi sempre desprezado a ponto de ser levado à cruz do Calvário. Nós vemos aqui Jesus, então, nos últimos momentos dele, sendo entregue. Ele estava crucificado, pede água para beber. E os algozes, os malfeitores, eles trazem uma esponja com vinagre e colocam na boca de Jesus, no último suspiro dele, quando ele diz: está consumado. Mas essa palavra "está consumado", ela se traduz em vitória. Por que vitória? Porque cumpriu o plano eterno de Deus para a salvação daquele que crê, daquele que está destinado à salvação. A Bíblia nos mostra realmente isso, que é o que Deus fez por intermédio de Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é para este fim que ele disse: está consumado. Ali estava terminado o plano, o plano de Deus dito à serpente lá no Jardim do Éden. E nós devemos, irmãos, glorificar o Senhor, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida em Cristo Jesus. E a morte de Jesus foi para nos dar vida. Quando ele disse "está consumado", significava que ele estava ali dando vida àqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Que nós possamos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Enquanto pudermos estar na presença do Senhor, estaremos buscando a Ele em espírito e em verdade, reconhecendo que a morte de Cristo foi uma vitória para nós, porque Ele morreu para vencer a morte, e a vitória veio no dia da ressurreição, ao terceiro dia após o dia da morte do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos então agora à última palavra. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E quem vai nos dedicar um momento de reflexão é a nossa irmã Karina. Boa noite, irmãos. Gostaria de compartilhar com os irmãos a 7ª palavra de Jesus na cruz. Essa palavra encontra-se escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. Estas foram as últimas palavras de Jesus na cruz. Era evidente a morte física do Senhor. Aqueles que atentaram contra o Senhor pensaram ter vencido Jesus, mas até a morte dele estava de acordo com a vontade do Pai. Os que confiavam nas promessas de Jesus sabiam que ali não era o fim, pois ele ressuscitaria ao terceiro dia. Os planos dos homens não podem frustrar as promessas de Deus. Não devemos temer aqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Antes, temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Que possamos, irmão, depositar a nossa fé no Salvador, porque aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Amém? Que Deus nos dê a sua graça e nos dê esta fé de perseverarmos nas promessas de Deus. E agora vamos ouvir a reflexão dessa noite sobre esse assunto. Boa noite, irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Barretos, demais irmãos que nos assistem, saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E gostaria que nós, para concluirmos essas reflexões das palavras de Jesus na cruz, abríssemos nossas Bíblias em Romanos capítulo 5, e nós leremos o versículo 12 ao versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, obrigado pela tua palavra que é luz para os nossos passos. Nos ajuda, Senhor, nos iluminando com o teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, crer, obedecer e praticar toda a tua palavra. Nos ensina, Senhor, essa noite sobre a tua salvação, do que o Senhor nos salva. E nós te pedimos, em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, esses versículos, eles fornecem uma conclusão, né, daquilo que Paulo estava falando. Então, Paulo começa o capítulo 5 mostrando que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Que, por sua vez, o versículo 1 do capítulo 5 é uma conclusão do próprio capítulo 4, em que Paulo está falando sobre a justificação. Então, ele começa a dar exemplos, né, a justificação pela fé. Então, ele fala sobre Abraão, depois ele vai falar sobre o Salmo 32 de Davi, e aí ele vai concluir dizendo o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa é o grande argumento de Paulo aqui, mostrando o quê? Baseado tanto em Abraão quanto no Salmo 32, nós somos levados a entender que a salvação ela é de fato pela fé. Ele começa a mostrar aqui, no capítulo 5, as consequências da justificação. Não é? Então ele vai mostrar para nós que Jesus morreu por nós enquanto nós éramos pecadores, não é? Que nós nos gloriamos na glória de Deus, mas não só nisso, nós nos gloriamos também nas tribulações, porque elas vão produzir em nós perseverança, né? E esperança. E essa esperança não confunde, porque o Espírito Santo ele foi nos outorgado, então o amor de Deus é derramado em nosso coração pela ação do Espírito Santo,
não é? E aí ele vai terminar aquela parte mostrando que por meio de Jesus nós somos reconciliados. Você vê isso claramente aqui no versículo 11, né? Versículo 11, vamos começar no versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, né? Nós vimos isso no estudo bíblico, né, sobre as características da justificação, né? Que a justificação, uma das características dela é que ela se dá pelo sangue de Jesus, né? Pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem, por intermédio de Jesus, recebemos agora a reconciliação. Então, ele termina essa primeira parte do capítulo 5 mostrando isso, que Jesus, ele é quem vai nos dar essa reconciliação com o Pai, né? Nós temos paz com Deus, certo? Então, isso tem que ficar evidente para a gente, certo? Então, ele vai mostrar aqui nessa primeira parte, né, que é o versículo, essa segunda parte, que é o versículo 12 e o versículo 14, sobre essa reconciliação. E o grande problema das pessoas é pensar no seguinte: do que nós somos de fato reconciliados? Por que nós somos reconciliados com Deus? Que mal eu fiz a Deus para precisar de perdão? Não é? Então é isso que Paulo vai mostrar para nós, não é? Como nós já nascemos pecadores. Eu gostaria de começar essa devocional citando aquela alegoria, aquela metáfora, né, daquele filósofo dinamarquês Kierkegaard. E Kierkegaard dizia que, certo dia, o circo começou a pegar fogo, e o único que conseguiu sair do circo, né, e avisar a cidade que o circo estava pegando fogo, e que esse fogo estava se alastrando pelas vegetações secas e logo chegaria às construções, foi um palhaço. Mas, quanto mais ele gesticulava e falava, mais as pessoas achavam que ele estava fazendo o que era próprio de palhaço, ou seja, brincando, não é? Então as pessoas não levaram em consideração o palhaço. E essa história do Kierkegaard nos leva a pensar nos nossos púlpitos hoje, não é? Quando se incentiva a uma irreverência para com a palavra de Deus, um descaso para com a doutrina e até mesmo, podemos dizer, uma negligência daquilo que é essencial à fé cristã. Então hoje você vê púlpitos que não falam mais de pecado, não é? Que adotam uma postura politicamente correta em relação a alguns temas que são importantes na atualidade, como homossexualidade, como aborto, como sexo antes do casamento e coisas parecidas, né? Como a maneira como nós nos portamos à sociedade, sobre, por exemplo, qual foi a última vez que você ouviu diretrizes bíblicas de como declarar o seu imposto de renda? Qual foi a última vez que você ouviu falar sobre a maneira como você deve ser como pai ou como mãe, o que você deve ou não deve fazer? Pois é, a Bíblia diz tudo isso. A Bíblia nos dá parâmetros e orientações para podermos deliberar sobre essas questões e sanar dúvidas da nossa sociedade. Mas o que tem acontecido hoje? A massa evangélica aumenta, mas não aumenta com ela mudanças radicais na alma de nosso povo. Por quê? Porque muitos púlpitos têm negligenciado a doutrina, têm se divorciado das escrituras, têm obstruído a pregação da palavra e têm se aliado àquilo que o mundo gosta, àquilo que o mundo quer. Tudo em nome de um sucesso humano, em nome de uma
numerolatria, ou seja, quanto maior o número de membros, parece que a minha igreja é melhor, não é? Isso não quer dizer muita coisa, não é? Então, há muitos palhaços hoje avisando que há um incêndio chegando. Nós estamos vivendo agora 2020 e por isso nós não estamos reunidos essa noite para o culto das 7 palavras, para o culto em que nós rememoramos as 7 palavras de Jesus na cruz, por um motivo muito específico. Há uma pandemia que nos obriga a um isolamento social, um isolamento horizontal. Contudo, meus irmãos, nós precisamos entender que esses momentos de calamidade, esses momentos de dor, são trombetas de Deus avisando que um dia virá um juízo do qual nós não poderemos nos isolar, do qual os homens não poderão afugentar. Não há vacinas, não há meio de fugir do juízo de Deus. O dia do juízo será glorioso apenas para aqueles que estiverem em Cristo, mas será um dia terrível para aqueles que não compactuaram com a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, do que o Senhor Jesus vem nos salvar? Por que nós precisamos de um Salvador? É isso que esses 3 versículos nos mostram. Nós temos que saber do seguinte: Jesus vem nos salvar da ira de Deus e de nós mesmos. É essa a grande questão. Por quê? Nós precisamos de um Salvador porque nós somos pecadores. E é o que você vê aqui no versículo 12, né? Quando ele começa dizendo: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então veja, desculpe, quem é este um homem? Quem é este homem pelo qual a morte entrou no mundo? Paulo está falando aqui de Adão em Gênesis capítulo 3. Ali, quando Adão consentiu que sua esposa comesse do fruto proibido, e ele mesmo comeu deste fruto quando lhe foi oferecido, Adão permitiu que este pecado entrasse no mundo. Por quê? Como eu disse anteriormente, Adão e Eva eram os únicos seres humanos que detinham o livre arbítrio e podiam, com as suas próprias obras, glorificar ou não fazer a vontade de Deus. Adão, ele era o cabeça da humanidade, não é? Ele era o cabeça da humanidade. A humanidade estava ligada a ele. Ele é o pai de todos os seres humanos. E as características destrutivas do pecado passaram dele aos seus descendentes. Nós, como filhos de Adão, recebemos as mesmas mazelas, recebemos esse pecado. E este pecado gera a morte. O pecado não gera vida. E esse é o grande problema das pessoas. As pessoas acreditam que o pecado, ele é uma forma de viver. Eu vou dar um exemplo para você. Se você falar para uma pessoa assim: olha, domingo eu acordei cedo e fui à igreja, isso fora da quarentena, obviamente. Eu acordei cedo e fui à igreja. E depois eu passei o dia em família. E depois eu me preparei para ir ao culto. Sábado eu fui a um congresso na igreja. As pessoas vão falar assim: mas você não aproveitou o seu final de semana? Por quê? As pessoas ligam o aproveitar a vida ao extravasar em pecados, a prática ilícita do pecado. Então, as pessoas acreditam que nós vivemos a vida quando nós nos entregamos ao abuso da comida, da bebida, quando nós nos abusamos, nós negligenciamos o nosso sono para o divertimento. Tudo isso para as pessoas é uma maneira de viver a vida. E quando nós vivemos para o Senhor, isso é uma espécie de morte para o mundo. É por isso que o cristão, uma vez regenerado, ele não cabe mais no mundo. Ele, apesar da cultura em que ele vive, apesar do país em que ele mora, ele adota uma cultura e uma postura totalmente diferente daquela do seu país,
e muito semelhante àquela dos cristãos que vivem o evangelho de forma autêntica. Então, por meio de Adão, o pecado entrou no mundo. E aí ele vai dizer que esse pecado ele se espalhou. Ele se espalhou por todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Ou seja, qual é a maneira de você constatar que o pecado de Adão foi transmitido a todos os homens? Pelos efeitos do pecado. Como eu sei que eu sou um pecador? Porque eu peco. Então, uma vez que você peca, o seu coração está corrompido pelo pecado. É aquilo que nós vimos falando sobre as duas maneiras em que o pecado existe no homem. O pecado existe no homem de forma interna, no seu coração, e de forma externa, nas suas atitudes. É muito parecido com o diagnóstico de uma doença. O médico, ele avalia os sintomas que a pessoa apresenta, e a partir desses sintomas, ele consegue diagnosticar a doença que ela tem. Então, qual é o sintoma do pecado? Todas as formas que desagradam a Deus. Tudo aquilo que não cumpre a lei de Deus. Tudo isso é pecado. Jesus vem nos resgatar dessa vida pecaminosa. Jesus nos vem dar uma vida plena, uma vida cheia de vida, porque Ele é a própria vida, certo? Então, Jesus vem nos salvar, nós precisamos de um Salvador, porque nós somos pecadores. E sem Jesus nós iremos para o inferno. Segundo ponto, Jesus vem nos salvar, nós precisamos de um Salvador, porque a lei não é suficiente. Você pode falar assim, olha, pastor, eu tenho a lei, eu posso seguir a lei, e por meio da lei eu sou salvo. Tiago nos diz que aquele que cumpre a lei de fato pode nos salvar, mas aquele que descumpre um ponto da lei, descumpre-a totalmente. Vou dar um exemplo para você. Você pode dizer que você é um ótimo motorista. Um ótimo motorista. Olha, eu sou um motorista extraordinário. Eu dirijo com cuidado, com segurança. Mas a partir do momento que você passou um sinal vermelho, que você foi multado por falta de cinto, ou você passou num radar acima da velocidade, você já não pode mais se caracterizar dessa maneira. Por quê? Esses predicativos, eles estão anulados porque você cumpriu uma infração. Você deixou-se quebrar a lei. Então agora você não é mais um motorista excelente, você não é um motorista exímio, você é um motorista como todos os outros, né? Que tenta, na maior parte do tempo, fazer o que é bom, mas está propenso a fazer aquilo que desagrada a lei. Não é? Assim nós cristãos, Paulo vai nos dizer, andai no Espírito para não satisfazerdes as concupiscências da carne. Ou seja, quando eu ando no Espírito, quando eu esmero a minha vida a andar na presença do Senhor, obviamente nós vamos fugir, tendo consciência dos nossos pecados pelo Espírito Santo, nós vamos fugir dos nossos pecados. Contudo, irmãos, apenas a lei não é capaz de nos regrar. A lei, quem faz essa comparação é John Stott, a lei ela é parecida a um termômetro. A lei ela serve para mostrar que nós somos pecadores. Assim como um termômetro serve para mostrar se você está ou não com febre. Ou seja, uma vez que nossas vidas sejam submetidas à lei, ela sempre apresentará o pecado. Ela sempre nos confrontará aos nossos pecados. Então, a lei ela não é um instrumento bom para que nós sejamos salvos. Porque nós jamais conseguiremos cumprir a lei totalmente. Nem mesmo no estado de graça. Ou seja, nem mesmo após a nossa conversão. Porque o nosso coração, apesar de estar sendo regenerado, foi regenerado pelo Espírito Santo, estar sendo santificado pelo Espírito Santo na santidade progressiva, todos nós estamos propensos ao pecado e precisamos ter isso em mente. Então, irmãos, aqui ele vai dizer no versículo 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, apenas a lei pode mostrar e averiguar
que há pecado em nós. Então a lei, ela é a nossa acusadora. Então nós precisamos de alguém que tenha cumprido de forma plena, cabal, a lei. E este alguém que nos substitui na cruz é Jesus Cristo. Ele foi o obediente, ele foi aquele que cumpriu devidamente a lei. E por último, meus irmãos, nós precisamos de um Salvador. Por quê? Porque nós precisamos de alguém que venha nos fornecer uma nova linhagem, uma nova estrutura de vida. Enquanto nós estamos debaixo de Adão e do pecado de Adão, nós estamos destinados à morte e ao inferno. Mas uma vez que a cabeça da igreja é Jesus Cristo, e na igreja nós estamos ligados a Jesus, então nós comungamos dele a vida que ele tem. Nós somos ramos da videira que é ele próprio. E é ele que nos transmite toda sorte de bênçãos espirituais. É ele que nos transmite a vida plena, de tal maneira que poderíamos dizer como Paulo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, irmãos, Adão, ele prefigurava a Jesus Cristo. Jesus é este novo Adão. Aonde Adão pecou, Jesus foi obediente até a morte. Se Adão ele serviu aos ímpetos, aos desejos de desagradar a Deus, Jesus ele resistiu quer às tentações de Satanás no deserto, quer o pensamento diabólico de Pedro em Mateus 16, quer a fúria dos homens no Sinédrio ou diante de Pilatos, quer o fato de estar separado do Pai no alto da cruz. Jesus, ele prefigura, Jesus é este novo Adão, que nos dá a vida. Então, se por um homem entrou o pecado no mundo, este homem foi Adão, por um homem entrou a vida. Hoje, todos os cristãos das diferentes denominações meditam a respeito da morte vicária do Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos convidados a entender que deveria haver uma cruz para cada um de nós e que nós deveríamos padecer debaixo da ira de Deus. Contudo, nós somos aliviados dessa ira. Nós somos poupados da justiça de Deus, porque Jesus morreu a nossa morte. Jesus pagou o nosso preço. E em Jesus nós somos libertos do pecado e do mundo. Que Deus lhe abençoe, que Deus dê a sua graça e que você possa meditar na riqueza da palavra de Deus. Que Deus abençoe. Que a graça e a paz da parte de Deus, o Pai, o amor de Jesus Cristo, a força e a consolação do Espírito Santo recaiam sobre vós, Israel espiritual de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos.